Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when... Olá amigo, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e vamos ao nosso projeto Dica Boa. Então toda sexta-feira darei dicas especiais para você aí detonar no vestibular, ok? A dica de hoje é sobre a Ucrânia, ok? Um tema que pode aparecer no seu vestibular, principalmente, claro, pelos conflitos atuais desse país. Bacana? Vamos começar então. Então a Ucrânia é localizada lá no leste europeu. Durante muito tempo ela pertenceu à União Soviética. Após o fim da União Soviética, em 91, a gente tem a separação de alguns países. E claro que a Ucrânia ela ficou muito próxima ainda à influência do país, né, da Rússia. Tá? Essa influência ela foi muito ligada e relacionada à criação de um bloco econômico, claro, comandado pela Rússia, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Então, vários países que pertenciam à União Soviética se aliaram, né, a esse bloco, a Comunidade dos Estados Independentes, que tem como característica principal, né, ser uma área de livre comércio. Tá? Continuando a nossa explicação. Então, alguns países, né, preferiram não entrar nesse bloco, como foi a Letônia, a Lituânia e a Estônia, que em 2004 elas vão ingressar na União Europeia. Tranquilo, amigo? Então, o que eu acho, né? Vou cercar bem esse conteúdo, é uma dica rápida, é uma dica de 5 minutos, não esqueça. Então, os motivos, né? O motivo que levou a esse conflito na Ucrânia. Então, a gente sabe que a população, né, e algumas pessoas demonstraram interesse que a Ucrânia ela saísse da Comunidade dos Estados Independentes e entrasse na União Europeia. Então começa ali alguns políticos defenderem, né, essa bandeira, porém, claro que o presidente do país não queria pela ligação dele muito forte com a Rússia. Então o motivo do conflito, o principal motivo do conflito, claro, que é a tentativa da Ucrânia ingressar na União Europeia, né, um grupo de políticos do país querendo isso, a população também querendo isso e os comandantes, né, que estão no poder do país não aceitando. Então daí começa todo esse movimento e começam vários locais tentando ali um movimento separatista, ok? O presidente foi deposto, a gente sabe disso, né? Continuando, então para poder falar o motivo, claro que é o ingresso na União Europeia. Então fique atento também sobre, na prova pode aparecer, o que é a União Europeia? Bom, a União Europeia é um bloco econômico. Claro, um dos blocos econômicos mais evoluídos, o mais organizado, né? A gente tem evolução, a evolução do bloco. O primeiro tipo de bloco é uma área de livre comércio. Depois desse bloco ele pode virar uma união aduaneira e depois ele pode virar um mercado comum ou uma união monetária, que é a União Europeia, que ela tem hoje 28 países membros e a moeda comum ela é o euro, ok? Não é o bloco que mais produz riqueza, porque o bloco que produz mais riqueza, claro que é a PEC, que é a Cooperação Econômica entre a Ásia e o Pacífico, bem, o motivo principal por ser o bloco que movimenta mais dinheiro é porque temos Estados Unidos, Japão, China, que estão entre os países com as maiores economias do mundo, ok, amigão? Então vamos lá, então a União Europeia hoje ela tem 28 países. Então desde a criação lá da Benelux, que foi Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que foi a primeira união econômica, ela foi evoluindo desde o Tratado de Roma, né? Depois lá passou antes o Tratado de Paris, depois o Tratado de Roma e depois o Tratado de Maastricht e até no último ingresso, que foi ano passado, 2013, a Croácia entrou como novo membro da União Europeia. Então a Ucrânia demonstrando esse interesse em ingressar no bloco e o governo não querendo, né, que isso acontecesse, claro, para manter, né, para ter essa ligação diretamente com a Rússia, então isso acaba gerando os conflitos, ok? Esse bloco econômico, como eu falei, ele é chamado, né, classificado como uma união monetária, tá? Alguns classificam como mercado comum. Por que alguns classificam como mercado comum e outros classificam como união monetária? Porque nem todos os países do bloco adotam o euro, que é a moeda comum, né? Então nós temos lá, por exemplo, a Inglaterra não adota, né? A Suécia, a Dinamarca, eles não querem adotar o euro como a sua moeda, ok? Tranquilo. Eu botei outros dois assuntos que podem aparecer na prova. Vamos cercar bem, né? A Revolução Laranja, ela foi lá em 2004. O que foi isso, Marcelo? Na verdade, foi um grupo de políticos, né, de pessoas que tentaram eleger, né, a população tentou eleger alguns governos, né, que não são tão ligados à Rússia, para tentar mudar um pouquinho, claro, a política do país. Não deu sucesso, tá? E a Chernobyl, né, que foi considerado o pior, né, acidente nuclear do mundo, né? A gente foi na década de 80, foi na Ucrânia, quando ela pertencia à União Soviética, então isso pode aparecer na prova, né? O nível de radiação foi muito grande, atingiu grande parte da Europa, né? E isso começou a levar, né, a dúvida
da não utilização dessa matriz energética, que é uma matriz energética, né, consideravelmente até segura, porque ela não polui, não libera para a atmosfera. O risco ali, claro, a questão do acidente, eles foram fazer um teste para economizar energia e, claro, explodiu um reator, gerando sim uma grande contaminação. Cerca de 90 mil pessoas foram contaminadas. Beleza? Essa foi a nossa primeira dica boa, dica para você aí, free de graça. Compartilhe, divulgue para a galera e até o nosso próximo encontro. Grande abraço. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when they tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when they tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when they tried to make me go to rehab.